A arte tem esse poder assim de construir o pensamento, trazer essa energia, pelo menos na forma de pensar e vai mesclando, assim, se mesclando com a minha formação. Meus pais, os dois são professores e eu acho que, não sei, se eu não estudasse, não sei o que eu ia fazer. Graduado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, daí um pouco dessa tendência de trabalhar com a cultura latino-americana e as culturas sociais. Todos eles estavam na prateleira, eu já li tudo. Alguns eu reli, outros, tipo, o Castelo de Vidro, As Intermitências da Morte, o Saramago, foi bem legal. O Mundo de Sofia. Trabalho ligado à música já há pelo menos uns 12 anos, assim, na área da música nativista, né, no Rio Grande do Sul, música folclórica latino-americana. É um filósofo que vai mandando cartas para uma menina que se chama Sofia e ele vai contando para ela a história, a filosofia a partir dessas cartas. E aí eles descobrem que estão presos dentro de um livro e que na verdade é uma outra menina que o pai escreveu o livro para ela e ele está usando eles como personagens para contar para essa menina a história da filosofia. Eu sou Sofia, eu tenho 16 anos, estudo no IFSC, no primeiro ano, no curso integrado de saneamento. Eu gosto de estudar, eu acho super importante, adoro ler, de costurar, essas coisas assim. Eu já parto da ideia de não me apresentar como alguém que tem uma deficiência visual. Eu sou professor, Marcos, de História. Apesar das minhas diferenças, eu me via como um sujeito capaz, um sujeito como qualquer outro. É mais complicado na relação com os colegas, professores, do que propriamente com os alunos. Tem alguns professores, às vezes, que tipo, eles olham e não sei, não sabem como lidar com a situação, assim, tipo, nossa, uma aluna cadeirante, não sabe o que fazer, assim. Aí chega alguém diferente ali, eles, meu Deus, o que eu faço agora? É uma coisa assim que... Se tu tem uma deficiência, tu acaba sendo infantilizado por elas, né? As pessoas te tratam como se tu tivesse todas as deficiências, então tu é cego, surdo, tu não caminha, as pessoas querem te carregar, falam contigo como se tu fosse criança. E pensa que por causa que eu estou na cadeira, também eu tenho incapacidade mental. Eu sou o Cláudio Luciano Zic. Eu tenho uma doença rara chamada amiotrofia espinhal muscular do tipo 1. Eu pude me formar bacharelado em psicologia, depois fiz especialização em neuropsicopedagogia e fiz um mestrado em educação dentro da linha de pesquisa em tecnologias acessíveis. E agora eu estou fazendo doutorado também em educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A educação, ela representa a mudança de toda a minha trajetória de vida. Porque, a princípio, eu teria uma vida limitada a 7 anos de idade. A minha mãe quis me botar numa escola, porque ela pensava da seguinte maneira: se o Cláudio tem só 7 anos de vida,
que então sejam os melhores 7 anos que uma criança possa ter. Na fase de escola, do ensino fundamental, enquanto eu estava no ensino fundamental, aí sim, foi uma fase bem complicada, né? Porque aí eu era o ceguinho, o caolho, o vesgo. Porque achar uma escola na época em que ela era pequena foi uma coisa muito complicada. Era sempre a mesma desculpa, nós não temos como dar a atenção que a sua filha merece. Não era bem, eles não queriam aceitar, porque tem inclusive o preconceito das outras pessoas, dos outros pais, porque a criança não tem preconceito, é sempre pai, mãe, essas coisas. Ela queria que eu visitasse lugares, conhecesse pessoas, brincadeiras. E a escola seria uma oportunidade de eu conhecer crianças, conhecer brincadeiras. E isso de fato aconteceu. Quando eu estava na 5ª série, aí era 5ª série mesmo, uma das professoras genialmente assim, criou uma estratégia que ela colocava cada dia um aluno no meu lado na classe, as classes eram em duplas, para que ele lesse o que estava sendo escrito no quadro e eu pudesse copiar ali no caderno. Né? Ela não era aceita pelas dificuldades dela. Me mandavam eu recorrer a uma escola especial. Eu ia na escola especial, a escola especial falava para mim, olha, é um crime botar essa menina numa escola especial. Porque ela não vai ter problema nenhum para aprendizado. Ela vai ter problema sim, motor, mas isso é uma coisa que se pode resolver de uma outra forma. E não taxando ela de uma criança totalmente deficiente que precisa de uma escola especial. Era estranho, assim, eu me sentia estranho, né? Porque eu era aquela pessoa que todo dia, né, estava precisando de alguém ali e tal. Até que eu consegui uma escola inclusiva. E ela tinha uma espécie de babá alfabetizada, que era uma das estudantes do 2º grau da escola. Então eu pagava para ela copiar a aula da Elzira, fazer os exercícios e em casa eu fazia com ela. Foi bem na fase dos primeiros amores, assim, primeiras paixões, e eu me lembro que eu era apaixonado por uma coleguinha, né, da sala, assim. E então eu sonhava com ela, pensava nela, e ficava eu imaginando, assim, como é que vai ser a hora que ela sentar do meu lado, assim, né, eu já estava prevendo aquilo, né, já tinha até o cálculo de quantos dias ia levar para ela vir ali. Eu estava na 3ª série quando o professor criou um projeto chamado Ajudante do Dia. Né? Então, do lado do quadro, ele colocou o mural com esse título, Ajudante do Dia. E era um dia para cada colega estar me auxiliando. A levar para o pátio, trazer para a sala, alcançar os materiais. E num determinado momento ela estava conversando com uma outra colega lá no lugar dela, a professora chamou a atenção e ela disse, mas eu não estou conversando, se tu tá assim, se tu não parar de conversar, eu vou te colocar ali para tu ler para o Marcos ali. E ela, ai, credo, senhora, não estou fazendo nada, Deus o livre, não sei o quê. Bom, né, o mundo naquele momento desabou, assim, né? Foi uma sensação, talvez a pior sensação que eu podia sentir no momento. Felizmente a paixão era só de infância, assim, acabou, né, não acabou gerando nenhuma frustração, mas foi um episódio bem emblemático, assim, dessa fase escolar, assim. Só que isso foi tornando uma proporção muito maior do que se imaginava no projeto. Porque na hora do recreio, que a gente ia para o pátio, as crianças também queriam brincar comigo. Então, o pessoal estava lá brincando de pular corda, e o professor chegava e dizia, ô gente, como é que o Claudinho pode brincar de pular corda? Então sempre vinha ideias. Ele dizia, já sei, senhor. A gente trilha a corda e o ajudante passa correndo com ele por baixo. E assim as brincadeiras iam se adaptando. A brincadeira que eu mais gostava era de pega-pega. Porque daí o ajudante pegava a minha cadeira e saía correndo atrás, né, dos colegas. Claro que algumas vezes eu levava um tombo, mas me machucava como qualquer outra criança. E aí quando começou a 5ª série, que já tem um professor para cada matéria e tudo, a escola me chamou e disse que tinha que haver um jeito da Elzira escrever. Aí a gente comprou um computador e aí eu comecei a ensinar ela durante as férias de dezembro, que eram as maiores férias, para ela aprender o computador. Aí tinha um computador na escola e um em casa. E aí ela fazia os exercícios na aula, as provas,
E em casa ela fazia um dela em casa. E foi assim a vida inteira. E na universidade, os textos da universidade, quem fazia as leituras, pelo menos 90% dos textos, foi a minha mãe. Aí quando foi para a faculdade era outra história. Não tinha como botar um computador dentro de sala, somente em casa. Aí nós começamos a gravar as aulas, eu transcrevia, ajudava ela a transcrever. E foi assim a faculdade inteira. Muitas provas ela fazia oral, porque não tinha como ela escrever. Ela que ficava ali até as 2, 3 da manhã lendo. Ela não sabia ler espanhol, acho que acabou aprendendo espanhol, porque grande parte dos textos eram em espanhol. Português, daí inglês, quando caía algum texto aí sim não tinha como, né? Então ela acabou fazendo 2 faculdades, né? A minha e a da minha irmã, né? Fazendo o mesmo processo de leitura e tal. Então se hoje tu fala, tem colegas aqui, assim, no congresso, que às vezes tu chega e fala sobre Vygotsky, as pessoas ficam assim, quem é esse cara, né? E se tu perguntar pra minha mãe, teve até a 4ª série, ela sabe dizer que ele é aquele, né, russo que falava tal e tal coisa. Isso sempre foi muito interessante, assim, esse processo. Meu nome é Marcos Moraes, professor do ensino fundamental no município de Eldorado do Sul. Fiz a minha especialização na área de educação especial, processos inclusivos na URGS também, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E hoje curso mestrado sob orientação da professora Liliana Passerino, também na URGS, na área de políticas inclusivas, processos inclusivos e educação especial. Um pouco mais ligado na questão de soluções assistivas, as tecnologias assistivas, mas ainda assim com essa tendência de trabalhar com a questão da inclusão e da exclusão, mas não necessariamente o sujeito ou as questões que envolvem a exclusão, mas sim na busca ou no trabalho do pensar as soluções para uma inclusão de fato. Quanto à questão assim de limitações, ações mais cotidianas, assim, eu acho que o banco é uma questão. E eu fui a primeira aluna cadeirante, assim, tive realmente muita dificuldade com essa parte do acesso, assim, foi bem complicado. Algumas agências, assim, algumas empresas oferecem o recurso do áudio, né? Mas ele é bem complicado, assim, né, de tu aprender a usar. Tem a questão do excesso de uso de senhas que mudam diariamente, mudam as teclas, mudam os códigos e especialmente a questão da privacidade mesmo, né? Quer dizer, tu não sabe quem está ali do teu lado, vendo, enfim. E confiabilidade, né? Quer dizer, é arriscado, uma clicagem errada ali, o risco é constante, assim. E, assim, eles não tinham nenhuma ideia de como era ter uma aluna cadeirante. Então, para eles conseguirem se adaptar, assim, à situação do aluno, né? Ter um aluno diferente, que às vezes precisa de alguma coisa diferente, foi difícil, assim, foi bem difícil. Qualquer lugar, né? Isso é em qualquer lugar. Tudo que é lugar tem uma roleta, que a pessoa, banco mesmo para ela entrar, é complicado, aquelas portas giratórias. Eles não têm um acesso separado para um deficiente. É difícil, só quando tem cadeirante é um transtorno danado. Você vê, até para entrar no ônibus no Rio, um cadeirante é um problema, porque o próprio motorista não sabe operar o elevador. Quer dizer, e isso acontece em todas as áreas. Se eu ficar 24 horas por dia acordado, eles estão ali, né? Ou usando o computador, ou o tablet, ou o celular, quer dizer, a tecnologia digital para mim está o tempo todo ali. Já cheguei a ficar 14, 15 horas no computador mapeando comandos de teclado para sites, códigos e tal. Então, é uma coisa assim que eu
gosto de fazer, sabe? Mas caiu no caixa eletrônico do banco, sabe? Eu acho que é um bloqueio, insegurança, talvez. Eu ficava tipo, o tempo inteiro dentro do colégio, porque a escola assim era no morro. E então meu pai, ele entrava dentro da escola com o carro, deixava eu e meu irmão ali, e eu ficava daí só dentro da escola mesmo, assim, dentro da escola eu conseguia me locomover, assim, bem, né, no andar que eu ficava ali tudo, que era plano. Só que se, por exemplo, eu quisesse ir para a biblioteca, tinha uma rampa que era externa e não tinha proteção, nada. Então, o dia que estava chovendo, tinha que ir com guarda-chuva lá para cima, sabe? Temos urbanísticos que são assim calçada e buracada. Calçada que o meio fio é alto. Calçada que não tem rampa. Então você depende da boa vontade de alguém. No meu caso, assim, passa um pouco pelaquela questão do constrangimento, assim, né? Ao mesmo tempo que a minha educação familiar, social, ela nunca teve esse estereótipo da deficiência, a gente sempre foi educado em casa, de uma forma normal, assim, como nós, sendo pessoas normais, assim, com as suas limitações, com os seus obstáculos, mas pessoas normais. Eu admito que para mim, ainda algumas situações, assim, de ter que chegar e dizer, olha, né, eu tenho deficiência, dá uma ajuda aqui, eu não gosto disso, sabe, dessa sensação. Porque eu sei que as pessoas vão, em muitos casos, vão te olhar de uma forma diferente. E aquilo chama atenção. Quando tu percebe que isso não vai ocorrer, eu acredito que não é esse problema, assim, né? Olha, os degraus são muito altos. Cartão eletrônico para ônibus, isso é um recurso bem interessante que surgiu, quer dizer, o problema de lidar com dinheiro na rua, né? Essas notas novas que disseram que vêm para facilitar, né, são com tamanhos diferentes, elas são lindas, maravilhosas, se tu tiver com todas elas na mão, né? Para tu poder saber qual é a maior ou a menor. Então, se tu tá com uma só, tu não sabe qual é a que tu tá ali, né? A não ser que tu tenha uma ótima percepção de tamanho e dimensão, o que com papel sempre é mais difícil. Assim, ele não me vê descendo, fecha a porta e eu fico presa. O que aconteceu? Eu acho que qualquer pessoa que tenha alguma deficiência, ela pode lidar com isso muito bem, ela pode viver muito bem, pode fazer todas as suas coisas, mas vão existir momentos que alguma frustração vai ocorrer, que algum pequeno ou maior trauma possa ocorrer, enfim, né, nesse sentido. Né? Algumas inseguranças elas surgem ao longo do caminho. Mais desafiador
é essa mudança de olhar em cima da criança com necessidades especiais. Não tínhamos condições, a autonomia para poder ter acesso a essas informações. Eu percebi que eu ia perder o movimento de escrever, porque eu sentia a caneta mais pesada, comecei a sentir dificuldade de virar a folha. Então eu sabia, puxa, daqui a um tempo eu não vou conseguir escrever e eu vou ter que achar uma outra maneira de escrever. Então era alguém que tinha que auxiliar para tirar o xerox, para ver qual era o texto, para ler o texto, para escrever o texto. Então mesmo na faculdade, algumas provas eu tinha que fazer oral ou com alguém escrevendo, ditando. E como eu vivenciei uma escola comum, cabia a mim também achar estratégias de superar meus desafios, minhas limitações. Fiz o vestibular oral, daí dá para imaginar, né, o que é fazer uma prova de física, química e matemática oral, contando nos dedos assim matrizes foi bem complicado assim, então. Como naquela época ainda não se falava em inclusão, as escolas não faziam assim, ele tem deficiência, não precisa escrever, coitadinho. Não, a escola dizia não, ele tem que escrever. Quem sabe um lápis, quem sabe alguma coisa que pendure, o lápis na mão. Ou seja, a escola, ela tinha uma certa exigência. Isso fazia com que eu quisesse me superar. Então, a única tecnologia que existia para uma pessoa como eu poder escrever era um ponteiro que pendurava na cabeça ou segurava com a boca e esse ponteiro ia apertando as teclas do teclado. Com o auxílio dos leitores de tela, do computador, aí sim a coisa mudou, né? Quer dizer, todo o curso de especialização de 1 ano e meio, foi um curso presencial na URGS, eu já fiz com o auxílio dos leitores, então os materiais, eu já buscava os materiais de forma digitalizada. A própria dinâmica do curso já era de enviar o material por e-mail, por links, que já possibilitava então o acesso, né, desse material. Tinha teclas que eu não alcançava, que eu não consigo esticar meu pescoço. Tinha acentos que eu não conseguia fazer, porque tem que apertar o shift junto. Então eu precisaria de 2 palitos, só que para isso eu teria que ter 2 bocas, né? Então não me ajudava. Além de que digitar letrinha por letrinha me cansava. Então eu sabia que ia estar preservado alguns movimentos mínimos da mão e do polegar indicador. Com isso eu iria conseguir movimentar o mouse. O computador é algo essencial. Não pode faltar porque é meu instrumento de tudo de trabalho. Então, ao que eu me lembre, do início da especialização até agora, no meio do curso do mestrado, eu acho que ninguém mais leu não precisei mais de alguém que lesse algum material ou que eu necessitasse de alguém para realizar alguma atividade nesse sentido, né? Todos os textos sou eu que escrevo, eu que leio, faço os fichamentos, as edições. Mas daí veio uma outra questão, como digitar com o mouse. E eu não sabia, não tinha como. O teclado virtual do Windows só surgiu a partir do Windows Millennium. E nós recém estávamos no Windows 3.1. Já que eu não consigo escrever manualmente, o computador não pode faltar. Com o auxílio dos leitores de tela, nesse sentido, assim, praticamente as coisas mudaram, assim, né? Hoje eu consigo ter acesso a 99% dessas informações. Então eu fui aprendendo a usar o computador, fui aprendendo programação
E eu desenvolvi, então, a primeira versão do mouse aqui, né, que eu coloquei as letras, tipo o teclado normal, só que na tela. Então, meu contato com as tecnologias se deu de início da minha própria necessidade. Começa. Bom dia, eu sou Alzina, sou formada em pedagogia pela UES e sou mestre em educação inclusiva. Sou formada em Relações Públicas, trabalho como assistente técnico do Senac e sou a mãe da Alzira. O que a gente acaba pagando por não utilizar recursos de comunicação alternativa. Eu hoje sinto muita dores. Para o uso diário, assim, cotidiano, enfim. Telefone, mensagens, por exemplo, de texto, era algo absolutamente impossível, né? Tanto de enviar quanto receber. Quer dizer, então, se chegava uma mensagem, tinha que pedir para alguém ler, para enviar, tinha que pedir para alguém enviar, uma chamada perdida, tinha que pedir para alguém conferir, se a agenda de telefone já era muito grande, já tinha que pedir para alguém localizar o número. Talvez se eu tivesse recorrido mais aos recursos, hoje eu estaria bem melhor. Hoje, com os telefones, com os novos telefones, no caso, o que eu uso é
o iPhone da Apple, ele dá acesso a essas informações, então eu tenho acesso à agenda, às informações ali, tudo. Tenho essa autonomia para mensagens, o que envolve, eu acho, um pouco a questão da privacidade, né? Quer dizer, quando tu não tem essa condição, essa autonomia, tu não tem essa privacidade. Eu preferi me virar com meu próprio corpo, mas a gente acaba pagando por isso. Né? A tecnologia favoreceu o aproximamento das crianças. E hoje a tecnologia permite contato, né, com pessoas, com colegas. Né? Eu mesma, muitas vezes, os meus amigos estão em algum lugar festejando e eu, por questões de saúde, digamos, não posso ir. Mas quando eles colocam na rede social, eu me sinto enturmado. Então, posso passar, digamos, 2, 3 semanas sem vê-los. Quando eu vejo, parece que não passou o tempo. Já aqueles outros que não utilizam as tecnologias, dá uma sensação de, puxa, quanto tempo que eu não te vejo. Tanto na questão profissional, nas questões mais sérias, assim, mesmo do dia a dia, quanto para as questões de entretenimento, diversão, enfim, poder viver uma vida normal. Acho que, claro que existem muitas limitações, ainda muitos desafios, mas aquela sensação de viver dentro de uma normalidade, eu acho que com o auxílio dos leitores de tela, desses softwares e desses equipamentos, a coisa mudou de uma forma bem significativa mesmo, assim, para melhor, né? Até que tecnologia nada mais é que recurso que viabiliza a independência e a autonomia da pessoa com deficiência. Porque cada pessoa tem a sua história, né? Tem as suas experiências e as outras limitações, né? Nós, como seres humanos, somos limitados. Cada caso realmente é um caso, né? Não existe uma cartilha que possa ser seguida assim, nesse sentido. Tratar o aluno com naturalidade, porque é uma coisa assim que tipo, é muito... nossa, um aluno cadeirante, um aluno cego, um aluno surdo, um aluno não sei o quê. E aí eles acabam assim, tratando diferente. A dica, pelo menos nesse ponto da formação ou do processo de aprendizagem, é que o professor ele perceba o aluno, né? A identidade, a característica de cada aluno. Não só desse aluno que tem alguma deficiência, mas de todos os alunos que estão na sala de aula. Então, uma coisa que me causa alguma indignação hoje ainda, quando chega numa reunião pedagógica na escola, os professores dizem assim, mas como que eu vou dar atenção, né, para o fulano que tem deficiência se eu tenho os outros 30 na sala? E eu sempre uso o argumento mais simples possível, mas como que tu vai dar atenção para os outros 30 e não dar atenção para aquele um? Porque, na verdade, toda a turma é diferente. Então, se o professor for, tipo, tratar cada um de um jeito, assim, então, for tratar, quer dizer, aquele aluno que tem deficiência de um jeito, então tem que tratar todo mundo diferente também, não é só aquele aluno que tem deficiência. Cabe ao professor ter essa sensibilidade, eu acho que a partir desse pressuposto, da sensibilidade, de perceber que cada indivíduo é um e como que ele vai fazer para que o aluno aprenda, né? Não como que ele vai ensinar. Que na realidade, às vezes, tu pode achar que aquele aluno que não tem nenhuma deficiência aparente, ele está aprendendo e às vezes ele não está aprendendo. Eu parto do pressuposto que a sensibilidade e a atenção constante e ver que cada um, mesmo numa sala com 30, 35 alunos, cada um é um e cada um tem o seu processo. Aí aquele aluno com deficiência deixa de ser um problema, porque ele é só mais um dentro do processo. E mais um no sentido de que ele é o indivíduo que está ali, né, participando e vai participar. Vai ter resultados, sim, nesse sentido.
por mais que se faltem coisas, por mais que os professores, falta isso, falta aquilo, e as famílias também reclamam, né, da falta de estrutura, eu vejo que já é um grande avanço o simples fato do direito de estar na escola. Porque quando eu era criança eu não tive esse direito. Eu não era uma criança de direito. Eu fui uma criança de sorte, porque eu consegui uma escola, que na verdade era uma escola confessional, porque as escolas, né, comuns públicas não me aceitaram. Então, quando eu era criança, eu não tinha o direito de estar na escola. E hoje as crianças têm esse direito. Escola dos meus sonhos. Bom, eu acho que, sim, uma escola que desse pra circular sozinha, assim mesmo. Será que existe diferença quanto à prática pedagógica de um professor com deficiência e um professor sem deficiência? Teve um professor, o professor Henrique Padrós, um professor que trabalhou conosco na área de contemporâneas, um professor que me ensinou muito assim na questão de que a diferença não é só uma diferença, sabe? Ele nunca me tratou como alguém diferente na forma da limitação, enfim, ele podia pensar diferente, mas ele, né, trabalhava, ele mesmo às vezes dizia, eu fiz tal coisa, tal material dessa forma, devia ter feito de outra. Ele sempre buscou o acesso. Eu fazia as provas em casa, as provas dele, para que eu pudesse ter mais tranquilidade para fazer. E ele dizia, olha, se tu chegou até aqui, com todas essas limitações, a última coisa que eu vou pensar é que tu vai ser antiético de buscar algum outro recurso que não o teu próprio conhecimento, né? E isso fez com que eu, né, desenvolvesse em mim esse senso de ética com relação à honestidade do trabalho, a honestidade da forma de pensar. Então, muito mais do que me ensinar conteúdos acadêmicos, digamos assim, a escola me ensinou algo que quando tu aprende, tu jamais esquece. A escola me ensinou o desejo de vida. E foi o desejo de vida que me ajudou a superar qualquer outro obstáculo. todo tu tiempo seré sobre la vieja canoa. Lentamente él fue llevando el río
quedaste en la canoa